Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saernicast, esse podcast que é da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte e sempre vai trazer aqui para você uma conversa agradável e assuntos de bastante interesse para todos nós anestesiologistas e também quem não é anestesista. A gente sabe que hoje existe um grande desafio dentro da nossa sociedade, que é a questão da inclusão, que cada vez mais se fala sobre inclusão, né? O respeito às diferenças. E em relação a isso, o manejo de pacientes que são autistas, isso aí se torna um desafio a mais. E nós vamos conversar sobre isso aqui. E também vamos falar um pouco sobre essa nova, não é nova, mas é algo que está crescendo cada vez mais, que é a anestesia realizada em consultórios odontológicos. Você sabe que para a gente é um desafio fazer anestesia fora do centro cirúrgico, estando dentro do hospital, mas fora do centro cirúrgico. E o consultório odontológico nem está no hospital, está bem fora do centro cirúrgico, se torna um desafio maior. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a doutora Keila, que ela é graduada na UFRN, tem a residência de anestesia pela USP em 2015, né, Keila? Uhum. E é aplicadora ABA. Ela vai nos explicar o que é ABA, eu vou perguntar para ela o que é isso, pós-graduada em ABA e realiza também anestesia em consultórios desde 2017. E também nós vamos falar sobre um projeto pessoal da doutora Keila, que é anestesia no espectro. Nós vamos saber bem direitinho o que é isso, porque uma coisa interessante é o seguinte, que hoje para você exercer a medicina, você precisa ter uma empatia muito grande. Sempre foi assim, e hoje cada vez mais. E, logicamente, exige sensibilidade, exige dedicação quando você trata de pacientes especiais, né? E a gente conhecendo Keila, como a gente conhece, sabe que ela tem tudo isso. Então, olá Keila, seja bem-vinda ao Saernicast. Obrigada, Fred. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em ser, assim, poder compartilhar realmente desse meu olhar. E uma coisa que eu queria iniciar aqui, que me deixou muito feliz, é que quando eu conversei com você, que surgiu o convite pro congresso, eu achava que realmente tinha alguma coisa a ver com anestesia em consultório, mas eu não criei o vínculo, assim, que você fosse me chamar para falar de autismo. E quando eu vi isso, brilhou meus olhos. Porque, de fato, está muito associado a um ao outro e eu queria realmente trazer essa mensagem, que na roda de apoio do paciente autista, dos profissionais que suportam aquele paciente, que sustentam, o anestesista tem tudo a ver. Visto que essa população tem 8 vezes mais chance de precisar de um procedimento cirúrgico do que uma população típica, da população que não tem autismo. Então, acho que mais do que qualquer outro especialista dentro das especialidades médicas, para entender do autismo, é o anestesista. Aí eu fiquei muito feliz com isso, de agregar esses dois assuntos e trazer realmente uma medicina muito moderna, vamos dizer assim, no sentido de empatia, de agregar, de inclusão. Perfeito. E me diga uma coisa, como foi essa sua escolha, esse seu caminhar para esse atendimento do paciente autista? Vamos começar por essa questão, que é bem... Eu estou entendendo aqui que é uma coisa bem cara para você, que você tem muito carinho por Sim. isso. Então, como foi essa sua caminhada para isso aí? Na verdade, assim, eu terminei a residência e eu sempre me identifiquei muito com a parte de anestesia pediátrica. Infelizmente, não fiz o R4 de anestesia pediátrica. Hoje, olhando para trás, eu até acho aquelas coisas que você reflete. Eu acho que eu deveria ter feito. Mas eu terminei a residência e já no outro dia, eu já trabalhei com um tipo de anestesia muito específico, que era para pacientes bebês neonatos que tinham meningomielocele. Eles tinham a cesárea marcada no centro obstétrico e era um anexo do centro cirúrgico normal. E aí esses bebês saíam do útero e iam para minha mão. Então, eu recém-formada, eu tive que, assim, me esforçar muito, estudar muito para entender essa parte de anestesia pediátrica e da fisiologia de como é o ser humano extraútero, assim que sai do útero, né? Aquela parte
hemodinâmica toda. E aquilo ali realmente me deu uma grande segurança de trabalhar com criança, visto que esses bebês tinham o canal arterial patente, tinham acabado de nascer, o cuidado no posicionamento, porque a cirurgia de meningomielocele já demora um pouquinho mais para não formar escara nesses pacientes. A parte da hipotermia, eu via quase sempre o paciente a frequência baixar um pouquinho, só por causa do ar-condicionado da sala. Então, isso foi me dando pormenores, assim, delicadezas, que me fez gostar desse público e não, assim, me assustar diante da anestesia pediátrica. E assim seguiu, fiquei em São Paulo ainda 2 anos, depois que eu terminei a residência, trabalhando com anestesia pediátrica, com essa parte. E aí, eu cheguei em Natal. Quando eu cheguei em Natal... E aí eu estou fazendo um vínculo bem explicadinho, justamente porque pode parecer coisas muito distantes. Quando eu cheguei em Natal, eu tenho uma irmã que ela é odontopediatra. E aí ela me chamou algumas vezes para anestesiar em consultório. Quando eu comecei a anestesiar em consultório, eu comecei a anestesiar adultos, mas aí sempre tinha crianças autistas. Isso aí aconteceu em 2017. A prevalência de autismo naquela época era, acho que a OMS dizia 1 para 60 e tantos. A prevalência atual, 2023, está 1 a cada 34 crianças tem autismo, está dentro do espectro. Né? E aí, cada vez mais foram surgindo esses pacientes pediátricos precisando, e muitas vezes eu ainda não conhecia como fazer isso acontecer, como dar essa segurança. E aí, muitas vezes eu dizia, não dá certo fazer agora. Até que chegou um ponto de eu me envolver com as famílias, me envolver com as mães e falei, não, precisa dar certo. E eu acho que um ponto-chave foi que eu fui anestesiar um paciente adulto já, que ele estava dentro do espectro. E aí, eu na consulta pré-anestésica, conversando com a mãe, perguntei para ela... vai pro posto de saúde, mede pressão, como é que tá? Aí a mãe falou assim, ele não sai de casa, porque as pessoas acham que ele é um bicho, as pessoas têm medo dele. E aquilo me tocou de uma forma tão grande, assim, isso não é um problema médico, isso não é um problema de especialidade, isso é um problema social. Certeza. É um problema que a medicina típica precisa abraçar. E aí, depois que eu tive esse momento em particular, e aí eu me envolvi muito com as famílias, as mães atípicas, e percebi, assim, o quanto que elas já estão cansadas para lutar por um espaço pelos filhos. E eu vejo também a parte atrás do centro cirúrgico, na nossa salinha do conforto do centro cirúrgico, que acontece muito paciente autista, imediatamente, é inevitável, alguém faz, vixe, complicado, vixe, vai dar trabalho. E aí, nisso, eu peguei e pensei, poxa, se sou eu quem vou viabilizar que o paciente faça os procedimentos, esse paciente da odonto que eu falei, ele precisava somente ser examinado, ele nunca tinha sido examinado no dentista. E aí eu pensei assim, tem que ter uma forma de eu conseguir chegar nesse paciente para que ele consiga fazer o procedimento. E aí veio a necessidade, inicialmente eu fiz o curso básico de ABA, explicando aqui para o pessoal. ABA significa análise aplicada ao comportamento. É uma metodologia que você consegue condicionar o indivíduo para que ele consiga realizar uma determinada tarefa. Ela é utilizada, inclusive meus colegas de turma eram fonoaudiólogos, eram terapeutas ocupacionais, eram psicólogos. Aprendi muito com eles sobre o espectro. Aprendi muitas coisas que realmente, para mim, assim, eu queria que todo mundo soubesse disso. Por exemplo, não é que o autista não fala, que ele não tem o que falar. Não é que o autista não fala, que ele não entende. E aí essas coisas foram me fazendo entregar outro tipo de anestesia para o paciente. E aí eu fiz a pós-graduação de análise do comportamento aplicada e com isso eu consegui condicionar o paciente para que ele tivesse acesso tanto à cirurgia em si como ao consultório odontológico, conseguisse realizar o procedimento com o uso de muito menos anestésico, de muito menos sedação, colocando menos risco. E uma coisa que para mim também foi... Agora entende como tá junto, como tá atrelado as coisas, foi porque eu precisei viabilizar a segurança dessa anestesia em consultório. No congresso que teve esse fim de semana em Mossoró, eu até
a gente acha que vai conversar sobre isso, mas eu falei sobre o modelo de negócio de anestesia em consultório. Isso. Que não é um simples fato de você levar as ampolas, aplicar anestesia e pronto, e depois vai para casa. Isso é uma questão que a gente vai conversar, porque isso é uma situação muito séria, muitas vezes, que a gente vê acontecer determinadas atitudes em consultório que realmente põem em risco a segurança do paciente, né, em primeiro lugar, né? Então, é algo que realmente é importante. Inclusive, eu vi a sua aula e achei muito interessante, porque nos dá uma visão mais completa do que é fazer anestesia no ambiente de consultório odontológico. Não é simplesmente chegar e fazer. Não é colocar as medicações dentro de uma caixa e levar. Isso, é um modelo de negócio viável, legal, regulamentado, regularizado, com respaldo do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia. Então, estamos falando de coisa muito séria. Mas trazendo para a primeira pergunta, senão eu perco o fio da meada. Certo. Então, as pecinhas foram se encaixando. A minha paixão por anestesia pediátrica, o meu retorno para Natal, o contato com o paciente autista que está cada vez maior. Eu percebendo que muitos não são dados a autistas, muitos não vai fazer. Por quê? Uma colega minha de outro estado, que eu estava conversando, falou que um paciente autista, grau de suporte 3, que precisava fazer um exame odontológico, foi para fazer na cidade dela o procedimento, aí o anestesista falou que não faria em consultório de jeito nenhum, e que se fizesse, faria em centro cirúrgico, e tinha que ver se não ia precisar de uma traqueostomia. Então, assim, Poxa. muitos não são colocados. Acho que a gente está num ponto de entender que o mercado mudou, o mundo mudou, a prevalência de autismo está aumentando e a gente precisa permitir, pensar como a mãe, como o pai desse paciente, que eles já recebem tantos nãos. Essas famílias passam por dia 4 horas em terapia, 4 horas numa clínica. Essas famílias não conseguem ter um convívio social porque têm medo de levar os filhos e desagradar as outras pessoas. Essas mães estão cansadas e quanto mais para lutar para fazer um procedimento desse. Então, eu acho que, como eu falei inicialmente, é um assunto social. A gente precisa agora olhar para nós e como é que a gente pode fazer e acontecer. Contribuir para a melhoria até da qualidade de vida desses indivíduos, dessas pessoas, e dar um pouco de conforto para essas famílias também. Eu acho que também passa a ser uma função da própria medicina nisso daí, né? A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar e de olhar para esses pacientes de uma maneira muito, às vezes até preconceituosa. Eu diria, esse é o nome mesmo. E realmente entender que essa é a nossa realidade atual. E nós devemos agir de acordo, ou seja, buscar caminhos para dar um suporte maior para esse público, não é isso? Muito Perfeito. bem. Aí eu queria que você falasse do seu projeto. Sim. Eu fico toda boba quando eu falo, porque realmente começou como uma ideia. Eu não sou blogueira, não tenho intimidade. E eu acho que a gente, anestesista, dentre as especialidades médicas, é aqueles que se escondem mais, né? A gente adora estar com a nossa roupinha, máscara, tudo. Mas eu vendo a necessidade de se falar sobre mesmo o vínculo de anestesia e autismo e de como o anestesista pode acrescentar para essas famílias, pode trazer esse assunto de análise do comportamento aplicada, pode trazer o paciente mais para perto, conseguir com que ele faça o procedimento com eficácia, com calma, que as mães fiquem tranquilas. É de uma grandiosidade tão grande que aí a primeira coisa que eu fiz foi, será que existe um Instagram com esse nome? Aí eu olhei, não tinha. Aí eu salvei para mim. Aí eu deixei ele primeiro privado, para ir treinando, postando vídeo. E aí, depois, as pessoas ao meu redor disseram, não, interessante, abre o perfil. E aí eu abri, comecei a compartilhar. E aí, uma coisa impressionante que aconteceu foi que as famílias atípicas me abraçaram demais, assim. Até pacientes atípicos, pacientes com síndrome de Down, que ele pintou, autistas de nível nacional. Teve uma coisa que aconteceu comigo que eu fiquei muito emocionada, na verdade, a palavra é essa.
uma autista, ela é influencer lá no Rio de Janeiro, ela ia se operar, ia fazer uma septoturbinectomia. E aí ela falou que estava muito desregulada porque ia fazer isso. E aí eu peguei e falei para ela, que tal você fazer uma lista de tudo que você não gosta? Aí eu ajudei ela pelo Instagram, pelo Anestesia no Espectro. E aí falei pra ela falou, eu não gosto que falem comigo com voz de criança, eu não gosto que falem, porque ela é não verbal, ela não fala, mas ela escreve perfeitamente. Eu não gosto que não falem comigo, que só falem com a minha mãe e acham que eu não tô ouvindo. Eu não gosto de fios passando por cima de mim. Eu não gosto de coisas simples. Eu não gosto que não me expliquem o próximo procedimento que vai acontecer. Eu não consigo ficar muito tempo esperando. Então, se for para eu esperar, eu queria que alguém me dissesse, vai esperar um pouquinho aqui. E aí, ela pegou e me mandou. Quando ela me mandou isso, aí depois ela fez uma postagem. Ela tem mais de acho que 200 mil seguidores. Aí ela postou, foi incrível isso. Aí ela pegou no outro dia e falou um post pra mim, agradecendo e falando muito obrigada. Eu tive uma experiência completamente diferente das outras vezes. Eu não tive desregulação, crise do autismo, sabe? Então, são esses pontos que me fazem acreditar que eu tô fazendo a diferença. E o Anestesia no Espectro começou assim no sentido de conscientizar, de falar. E mais uma vez eu falo, de trazer os anestesistas para esse lado sensorial do autismo. E é muito interessante você falando isso, porque existem as peculiaridades de cada criança ou de cada pessoa que tem, né, que é autista. E é importante que a gente conheça isso, porque mesmo a gente cada vez mais vai ser frequente você se ter um caso de ter que anestesiar uma pessoa autista, seja criança, seja adulto, pela incidência que se tem. E é importante a gente conhecer esses aspectos aí, de ter esse cuidado, de saber por que não gosta de fazer isso, ou não gosta de tocar, não gosta de falar, não gosta de ter coisa por si. Então, são aspectos, como você diz, simples, mas que muda completamente a qualidade do atendimento quando a gente presta atenção a isso. Então, acho que é um serviço fantástico que você está dando para todos nós, porque aí a gente vai aprendendo um pouco dessas características desse público, né? Sim, Fred, eu fico muito grata de compartilhar isso. Para mim, antes de eu estudar, tinha coisas que eu também não fazia ideia, mas eu queria deixar aqui o espectro como se fosse o espectro mesmo. Existem vários tipos, os mais diversos. E uma coisa que eu acho interessante frisar, toda vez eu falo, é que só 15% dos autistas têm déficit intelectual. E nem todos são superdotados, que isso é um mito também que se tem. A grande maioria das pessoas no espectro tem um intelectual cognitivo normal. Então, eles são capazes de entender. Aí eu vi outra influencer, que eu também converso com ela no Instagram, e a rede social veio para esse bem, né? Eu aqui de Natal consigo compartilhar experiências com influências autistas do país todo. Ela falou que ela é grau de suporte 2, ela precisa do que a gente chama de acompanhante terapêutica para as atividades dela do dia a dia, e ela falou que estava na fila da padaria com um abafador que ela usa, mas todo mundo da fila falando como se ela não estivesse ouvindo, assim, achava que ela era esquisita, ai, que pessoa estranha, olha o jeito dela. E ela é está criando um movimento muito legal aqui no Brasil de aceitação do autismo, por exemplo. Aceitação das estereotipias, dos jeitos que eles usam para se regular, das ecolalias que eles fazem, e ela fica assim mesmo. Aí ela colocou, eu queria mandar um recado para todo mundo saber que eu entendo o que falam sobre mim. E aí a gente coloca no nosso ambiente de centro cirúrgico quantas vezes a gente está falando e acha que o paciente não está ouvindo, não tem essa sensibilidade, sabe? Isso é uma das coisas que eu não sabia também. E outra coisa é que tem vários graus do autismo, assim, no sentido, não grau de gravidade de leve, mas vários tipos que fazem com que uns se expressem falando, outros se expressem com uma coisa chamada comunicação aumentativa alternativa, que é tipo uns tablets, hoje em dia já tem, que eles se comunicam, eles aprendem na terapia a se comunicar. Tô com dor, tô com frio, sim, não. E isso você consegue ter uma conversa e uma comunicação com
paciente de forma que você consegue entender o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então, tem várias coisas para você adequar sensorialmente aquele paciente que deve ser levado em consideração. Muito legal isso aí. Acho que, bom, parabéns por esse projeto. Acho que é um projeto que deve crescer bastante e que vai ser muito útil não só para o público em geral, mas também para nós anestesistas, porque é uma coisa que que às vezes a gente fica angustiado quando chega um paciente que eu dou plantão, e muitas vezes tenho que fazer uma anestesia para algum procedimento e tal, e vem uma criança que é autista, a gente fica assim, e aí? Eu falo, como é que eu falo, como é que eu vou agir? Então, tendo essas informações, a gente fica mais tranquilo, né? Então, perfeito. Obrigado aí por esse serviço que você está prestando para todos nós. Obrigada pelo reconhecimento. E agora eu queria passar para o assunto sobre o consultório, a anestesia em consultório de odontologia. Sim. Né? Porque eu queria que você começando um pouquinho sobre a questão da legislação. Existe uma legislação sobre isso? Como é que é feito? Quais são os critérios necessários para que se faça uma anestesia de forma segura, de forma tranquila no consultório? Porque a gente tem visto muita coisa. Inclusive não anestesistas fazendo anestesia. Sim. Que isso já é um risco gigantesco, né? Então, assim, e também muitas vezes se levando esse tipo de procedimento de uma forma que aparentemente não gera muita segurança. Então, o que é que se diz, o que é que diz a legislação sobre isso? Certo, Fred. Inicialmente, como foi que eu fui encontrando o caminho das pedras para hoje trabalhar de forma muito clara, regulamentada, como eu falo, e assim, mostrar que no Brasil existe uma normatização a ser seguida. Quando eu comecei a fazer anestesia em consultório, eu sentia falta dizia, não, você vai no conselho de medicina, mas ninguém lá sabe informar, você vai... Não tinha um link, não tinha uma coisa agregada, e acabava que as pessoas, os colegas que eu perguntava, iam fazendo dessa forma, pegava a medicação, aplicava no paciente, na maioria das vezes não tinha um contrato, não tinha ficha anestésica, ficava uma coisa meio perdida. E eu ficava triste porque quando se falava sobre isso, era uma coisa, a percepção que eu tinha era que era meio na penumbra, escondida. Ninguém falava sobre. Igual eu falo com você aqui, Fred, eu fui hoje no hospital e passei um catéter central. Pronto. Você vai dizer, legal, Keila. Mas se eu disser, Fred, eu fui no consultório de um dentista e fiz uma sedação para um implante. É uma coisa que ainda não é visto como modelo de negócio. E aí, no que eu comecei com esse link com os pacientes que precisavam de sedação em consultório, eu falei, eu preciso viabilizar isso. E aí, o que é que eu vi? Uma coisa importante, puxando para o nosso lado. Existe um movimento de deshospitalização no mundo, isso já é fato, nos 5 continentes. No Brasil, já existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, que ela fala que até 80% dos procedimentos poderiam ser feitos fora de hospital. Isso é um pensamento deles, né? Ainda não é feito assim. Mas, como é que se pode ser feito? Você colocar o anestesista como um gestor, como centro desse negócio. Porque pense comigo, vamos pensar que a gente tem já acontecendo cirurgias ambulatoriais em consultório da dermatologia. Já existe procedimentos cada vez menos invasivos da cirurgia vascular. Vamos dizer, cirurgião geral já faz algumas lesões de pele em consultório que também podem precisar de sedação, procedimentos endoscópicos, procedimentos odontológicos, que é o que eu estou falando, e dentre eles todos a gente tem uma coisa em comum, que é a possível necessidade de sedação. Isso coloca o anestesista no cerne, no centro, no alicerce, e o principal responsável para que isso aconteça de forma clara, coesa e segura. E aí, com isso, o anestesista, ele precisa, em primeiro lugar, saber que ele vai ser o gestor, com isso saber a regulamentação, como manda a Anvisa, que já existe portaria para isso, bem discriminada, desde o final dos anos 90 já existe. Precisa saber a RDC 2153, que trata sobre o procedimento de cirurgia ambulatorial do Conselho Federal de Medicina.
Precisa saber todas as normas técnicas, que isso já existe, são documentos que você pode pegar. Uma vez o anestesista sabendo disso, ele precisa saber que ele também precisa ser a parte jurídica, com o advogado do lado. Precisa ser feito um contrato de serviço de acordo com o porte do procedimento que você está fazendo. Precisa o termo de consentimento livre e esclarecido, orientado o paciente. Precisa assessoria jurídica para aquele modelo acontecer. Por isso que eu falo que isso é um modelo de negócio, não é uma prática anestésica. Precisa, quando a gente está no plantão, o que é que a gente faz? Vai na farmácia, pega a psicobox e realiza a anestesia. Isso. Nesse caso, o anestesista, ele precisa garantir a viabilidade da compra da RT com o farmacêutico, que o farmacêutico vai ser a pessoa responsável por carimbar e deixar de forma legal a compra, o acondicionamento dessas medicações, o uso no paciente, a rastreabilidade. Vamos dizer que precisa se recolher um lote de Propofol que, por algum motivo, o farmacêutico vai garantir que você está usando um lote que foi recolhido ou que não precisa ser recolhido. E também se a Polícia Federal perguntar para você sobre o transporte de psicotrópicos, o farmacêutico vai estar do seu lado. E ele funciona como a farmácia, da mesma forma que no hospital existe uma farmácia central e a farmácia do centro cirúrgico. Nesse modelo de negócio precisa-se de um farmacêutico também. Até porque ficar transportando esse tipo de medicação de um lado para outro tem implicações legais. Até sério. A forma como você deve transportar. Isso aí, o farmacêutico ele vai saber todas as portarias, quais medicações você transporta de uma forma, de outra forma. Então, mostrando a complexidade que se existe nisso aí. Existe também a parte de área protegida, que o anestesista deve garantir que aquele paciente que está em consultório, eu até falo assim que muita gente não para pensar. Se tiver um evento grave, um evento adverso, e você naquele momento ligar para o SAMU, você primeiro vai receber uma notificação, depois vai ser aberto um inquérito. Por que você chamou o SAMU para um procedimento que você não estava sobre a área protegida? Essa é uma questão muito que a gente pensa logo, né? Porque todo procedimento você pode descambar para um problema, assim. Não é que, graças a Deus, é raro, mas pode acontecer. E aí, né, no momento em que eu tenho uma complicação anestésica, ali naquele momento, como eu devo fazer? Se eu não posso chamar o SAMU, aí qual é o meu caminho? Como é que se faz essa área protegida que você falou aí? Sim, essa área protegida existe em muitos locais. Por exemplo, vamos dizer, você vai assistir um cinema, um jogo de futebol. Aí tá lá, né? E toda vez passa. Esse lugar é protegido de A a Z. Não sei se você já viu falar. Sim. Isso deixa você até mais tranquilo. O que significa o conceito de área protegida? É que se tiver qualquer evento adverso, vai garantir o anestesista que aquele paciente seja transportado para um hospital que já tenha vínculo, já tenha referência. Então, o que é importante saber disso daí é que existe um modelo de gestão de prevenção de riscos que chama de análise de gestão proativa. O anestesista que faz esse modelo de anestesia móvel, ele tem que seguir esse modelo de ação proativa, que é se anteceder o risco. Toda vez que eu saio de casa para anestesiar o paciente, eu saio assim, tendo a certeza que não vai acontecer nada. Mas eu já proativamente me resguardei de todas as formas, inclusive do transporte, inclusive de um hospital de retaguarda, inclusive de tudo isso. Todas as cadeias, aonde pode ter falha, ter quebra nessa cadeia, eu já agi proativamente, para que eu não precise agir. O contrário de proativo é reativo nesses casos. Para que eu não precise agir de forma reativa, que é correr atrás. O paciente fez uma bradicardia, uma hipotensão sustentada, vou ligar para o SAMU. Esse verbo no futuro não deve agir. Você já tem que ter pronto aquilo que você vai fazer, ou seja, o plano vai ser esse. Se aparecer uma situação como essa, eu já tenho a retaguarda. Tem que ser proativamente, não pode nem, assim, como eu falo, não pode existir nesse modelo de anestesia um verbo no futuro. Alguma coisa assim, você não pode contar com a sorte. Isso é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, ingênua. Isso. De contar com a sorte. Quando você está com a vida nas suas mãos. Pode ser procedimentos muito simples, pode ser procedimento em asa 1, que você está fazendo uma sedação leve. Tem alguns
colegas que escuto até dizendo assim, não, eu até poupo medicação. Não, se você está lá fazendo o seu modelo de anestesia móvel, você vai fazer o que é adequado para o paciente, porque você não tem o que temer. Você sabe a condição clínica do paciente, você sabe a anestesia que ele precisa para aquele procedimento, e todos nós que trabalhamos em hospital, em clínicas, em consultório, vai haver evento adverso. Isso é estatística. Isso. Você precisa estar preparado. Então, havendo algum evento adverso, você vai agir, porque você já fez isso proativamente, já amarrou os lacinhos todos para que o paciente seja entregue em perfeito estado. E isso vai estar descrito no contrato. E uma coisa muito importante, que tem um movimento mundial sobre isso, nos Estados Unidos eles até têm 3 movimentos de acreditação. Um deles é até muito respeitado, que é a The Joint Commission. Aqui no Brasil a gente está bem longe disso, de acreditação. Mas o que eles falam é que você tenha um livro de ocorrências e os eventos adversos sejam registrados, mesmo os que você não leva para transporte, leva para o hospital. O que eu noto é que omite-se muito evento adverso, mas evento adverso acontece. É impossível ter um lugar que não tenha um evento adverso. Eu acho que isso é uma mudança de cultura, na verdade. Acho que é uma mudança mesmo de paradigma. Nós precisamos fazer esses registros. Sim. E é até uma forma da gente melhorar cada vez mais. Sim. Quando a gente omite isso daí, a gente está evitando de crescer, de fato. Isso. Diga. Não, desculpa interromper. É que a ideia é mesmo essa. Como é uma prática que a gente ainda está conhecendo no Brasil, eu já sei como é esse movimento nos Estados Unidos por causa das órgãos de acreditação. Aqui, o que deve ser feito é anunciar o evento adverso no livro de ocorrências. Na visita anual, a Anvisa vai olhar o seu livro de ocorrência. Se você tiver discriminado e ela vir que esse paciente, você tem o prontuário dele, você tem a ficha anestésica, tá tudo ok, eles lhe dão até um selo de qualidade. E você e você, de repente, aqui no Brasil, eu tô até falando com algumas pessoas que fazem esse modelo de anestesia, pra gente fazer mesmo, de repente, um estudo e publicar. No congresso, eu coloquei lá um print que eu dei no PubMed, coloquei anestesia office-based. Quem quiser pesquisar esse termo na literatura, é assim que você pesquisa, anestesia office-based. E aí lá tem um gráfico que mostra as pesquisas em 1976, era 0. Em 2024, as pesquisas estão explodindo, assim, quase no pico do gráfico. Aí o que eu falei é que muito mais do que está acontecendo, uma coisa muito boa é que está acontecendo pesquisa. Isso. E aqui no Brasil, para haver pesquisa, tem que haver registro de eventos adversos. Porque é impossível ter um serviço que não tenha nenhum evento adverso. Muito bom. E como é que fica? Você falou aí de toda a responsabilidade que o anestesiologista tem ao realizar esses procedimentos. E no caso aí, o odontólogo, como é que ele participa também dessa... Porque tem a responsabilidade compartilhada aí também. Como é que fica essa questão? É interessante isso aí, até para... o anestesista precisa conhecer a clínica onde ele está trabalhando e conhecer, inclusive, alvarás, conhecer a parte de, como eu falei, mais uma vez falando da palestra do Congresso, que está bem em mente, a parte de escoamento em caso de incêndio, de enchente, de alagamento, e é isso o dentista que vai trazer para ele o alvará da clínica. Mas o dentista, isso é uma coisa interessante, ele tem a obrigação legal também de prezar pela vida e pela saúde e pela estabilidade do paciente. Isso eu não estou entrando no mérito da prática da odontologia que está sendo feita de sedar paciente. Eu estou falando da prática odontológica em si, que tem eventos adversos como pico hipertensivo, infarto, AVC, anafilaxia, os mais diversos. E isso é legal, é jurídico, está no Conselho Federal de Odontologia, que ele tem o dever de prestar socorro e saber as práticas de suporte básico de vida para atender esses pacientes também. Perfeito. E é importante isso aqui, pessoal, porque assim, esses procedimentos, eles existem, vão continuar existindo, são necessários, tá? E a gente não pode esquecer disso. Mas a gente
é fundamental entender que existe um profissional capacitado para fazer esses procedimentos com segurança, que é o anestesiologista. Então, o grande problema que nós vemos hoje são pessoas que não têm a formação da anestesiologia e que fazem esses procedimentos, inclusive com sedações profundas, e que levam um risco muito grande para o paciente. E é isso que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Anestesia tem trabalhado junto ao CFM, inclusive junto também aos conselhos de odontologia, denunciando mesmo alguns fatos que fogem da total segurança. Uma coisa é você fazer por um profissional que não tenha o credenciamento para isso. E outra coisa é fazer dessa forma, da maneira adequada, legalizada e com profunda responsabilidade esses procedimentos, como você está colocando aqui. Então, eu acho que isso deve ficar bem claro para todos nós, isso daí, sabe? Muito bom. Mas aí eu perguntaria, o que é que eu preciso fazer para preparar esses profissionais, tirar esse medo no caso dos anestesistas? Eu acho que isso aí é um caminho novo, né? Como você diz, é um negócio que está despontando, né? Isso, esse modelo de deshospitalização, ele já está acontecendo. A previsão é que aumente geometricamente nos próximos anos e levanta uma preocupação para o anestesista que pode querer esse modelo de negócio para ele, porque realmente precisa se ter muito pé no chão. Assim, não cabe, eu acho, vamos dizer, o espírito aventureiro nisso aí. Você tem que saber muito bem aonde você está pisando para que a gente aí não tenha desfechos trágicos, como a gente já viu, de outros profissionais realizando sedação ou procedimentos dermatológicos. E aqui eu quero frisar e até para essa moçada nova que está chegando, que não existe profissional que entenda mais de fisiologia, farmacologia, farmacodinâmica, farmacovigilância, gerenciamento de risco, gerenciamento de crise, do que o médico anestesiologista. A gente viveu um momento esse ano na cooperativa de anestesistas, entre nós anestesistas, que todo mundo ficou de bola muito baixa, cabeça baixa, triste, alguns até mentalmente ruins. Mas eu queria dizer isso, levantar a bola e dizer que nós somos os profissionais que defendemos a vida do paciente, e não é só colocar no Instagram, aonde tem anestesista tem segurança. É, de fato, fazer isso, executar. Isso. E para a perspectiva que você perguntou desse pessoal novo, é dizer que é um modelo de trabalho possível, viável, crescente, que eu acredito que os planos de saúde vão dificultar cada vez mais internações, aqueles horários de pico do centro cirúrgico vão atrasar mais cirurgias e procedimentos em pacientes com estado físico de saúde controlados e que são elegíveis para o porte de procedimento em consultório podem ser sedados em consultório com a devida segurança e a devida regulamentação. É um campo que, assim, eu tenho o maior prazer de falar sobre, de orientar, porque eu vejo uma coisa muito promissora. Mas, como eu falei, precisa-se colocar muita mão na consciência, que não é que é um modelo novo, um modelo fácil, é um modelo, na verdade, muito sério, que exige muita responsabilidade. Com certeza. E a gente não pode nunca, como acho que você falou, achei fantástico, não podemos contar com a sorte. A gente tem que fazer as coisas com muita responsabilidade e com muita ciência, né, no sentido de conhecimento e também no sentido científico, né, de saber fazer as coisas adequadamente. Principalmente nesse caso, porque a gente está num ambiente que precisa de todo esse controle maior, porque está fora daquele nosso espaço normal de trabalho, que é o centro cirúrgico, onde a gente tem todo um controle muito maior sobre tudo que acontece. E é por isso que é necessário a gente ter esse pé no chão, como se diz. Não é só achar que é um nicho de trabalho bacana, eu vou entrar nessa. Calma aí, né?
Vamos com calma, analisa bem, acho que fazer como o Keila fez, analisar, ver, estudar a situação, e se for uma coisa que lhe agrade, porque também tem esse detalhe, você tem que se sentir confortável para fazer isso, né? Aí você pode fazer, desde que seja dessa maneira, com muita responsabilidade. Segurança. Sim. E sabendo, isso que você falou é o principal também, não se arriscar a nada, ter tudo amarrado, conferir toda a cadeia de segurança de um procedimento e ver desde a parte da primeira conversa com... Na verdade, na primeira conversa com a clínica, tem que estar muito bem amarrado, se é um lugar seguro para se executar anestesia. E aí depois, com o paciente, o contrato está bem delimitado, o termo está bem descrito, e assim seguir a cadeia de segurança, para que não haja furos nisso aí. Perfeito. Eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente, eu vou voltar, a gente está fazendo aqui falamos sobre a questão do trabalho com o paciente autista, falamos sobre essa questão da anestesia do consultório, e os dois se encontram, né? Porque muitas vezes você precisa anestesiar um autista no consultório, não é isso? Você poderia dizer um pouco do cuidado? Você já falou sobre as características do autista, o que é que ele tem e tal, mas qual o grande desafio de fazer essa anestesia ali, no consultório de dentista, assim, com o paciente autista? Tá, eu vou falar aqui para ficar mais fácil de eu explicar. Como é que eu organizo meu pensamento? Primeira coisa, não existe maior especialista do que a família. Isso não é só um jargão, não é só uma frase bonita. É de verdade. É a família quem vai saber como o paciente se comunica quando está com dor. Eles não falam, na maioria das vezes, estou com dor. Eles têm algum comportamento, alguma forma de estereotipia, eles se expressam de alguma forma. O que acalma o paciente? Qual é o bichinho, o brinquedo, a cor, a luz? A família vai dizer absolutamente tudo. Isso aqui eu coloco até como exemplo, que eu acho que exemplos ficam melhores da gente entender. Eu conversando com um amigo meu que trabalha lá em São Paulo, ele falou que atendeu esses dias uma família russa que não falava português, que estava com um tradutor, e o filho era autista, grau de suporte 3. E aí a comunicação ficou muito ruim. E aí, ao final da cirurgia, o paciente acordou muito agitado, acordou quebrando as coisas, aquela cena muito difícil de ver. E aí, ele me ligou para perguntar a minha opinião, e ele falou que ele é engraçado. Que quando o paciente começou a ficar agitado assim, o pai falou, eu posso entrar? Eu falei, com certeza. O pai conseguiu, só com a voz do lado dele, acalmar, e já trouxe um capacete que ele usava, porque quando ele ficava muito violento, ele puxava o cabelo e arrancava. E aí, ou seja, a família já tinha a resposta para aquilo ali, e conseguiu acalmar o paciente. Então, a primeira coisa é conversar com a família, e a anamnese, existe uma anamnese preparada para pacientes autistas nessas questões sensoriais, que você consegue elencar todas, o que o paciente tem. E aí eu pergunto sobre comorbidades, né? Tem algumas comorbidades que são específicas de pacientes, não é que são específicas, né? Mas são mais prevalentes no autismo, como refluxo do abdominal, epilepsia, hipermobilidade de articulações, que tudo isso tem a ver com anestesista na parte de uma possibilidade maior de broncoaspiração, essa hipermobilidade ligamentar, a posição que você deixa o paciente, epilepsia, você pensa numa anestesia diferente também. As medicações que eles usam, vários usam muitos fármacos que podem ter interações medicamentosas. Alguns até já chegam, por exemplo, tem muitas medicações que dão bradicardia. Alguns já chegam mais bradicárdicos. Isso me faz ter uma atenção maior. É uma anamnese diferente, principalmente por essa parte sensorial. E aí, a grande maioria, eu conhecendo o hiperfoco que o paciente teve um paciente que eu fiz recentemente que estava com hiperfoco insônico. Tudo dele era sonic. Aí eu utilizo umas coisinhas, mas na verdade é um jeitinho que
vale mais do que muita medicação pré-anestésica. Eu fiz um videozinho no aplicativo Capcut, que era o Sonic, falando pra ele que ia estar lá. E esse vídeo fez um sucesso danado com o menino. Ele chegou super empolgado porque o Sonic ia estar lá no consultório. E aí foi muito mais fácil de eu pegar a veia e manter a anestesia para esse paciente. Então, é uma abordagem multifatorial. E essa minha pós-graduação em análise do comportamento faz com que eu entenda a parte de condicionamento do paciente, a parte dos reforçadores, como é que eu posso conseguir que o paciente execute aquilo que eu quero, trabalhar com a família em casa, a previsibilidade, vai acontecer isso. Inclusive, eu vou deixar até aqui uma dica. Lá em São Paulo, um grupo fez um aplicativo chamado ANE, A-N-E, que é um joguinho. Da pediatria lá, né? E eu bem uso. legal. É ótimo. É um joguinho que trabalha justamente porque o autismo, por ter uma rigidez comportamental, ele gosta de saber direitinho. Eu vou chegar lá, fulaninha vai falar comigo, vai ter assim, assim, assado. E esse aplicativo, a criança joga, ela arrumando a roupa para ir para o hospital, indo no carro, aí chega, fala com a recepcionista, a enfermeira mede a pressão, e isso dá uma flexibilização muito melhor para o procedimento. Então, eu acho Vai que preparando a criança para cada evento. para os que vai acontecimentos. acontecer. Isso. Resumindo, eu acho que é isso, é bem multifatorial, mas é muito recompensador quando você consegue, principalmente nisso que eu falo, assim, as mães, eu falo muitas mães porque isso é até estatístico, a taxa de abandono parental em pacientes atípicos é acima de 90% dos pais que abandonam as famílias, então por isso que as mães me sensibilizam muito. Você terminar o procedimento e a mãe dizer muito obrigada, meu filho nunca conseguiu sentar na cadeira do dentista, nunca. Alguns pacientes chegam com abscesso odontogênico, já quase invadindo o seio maxilar. Então, para algumas pessoas que não conhecem muito bem, pode parecer besteira, ir no dentista, besteira, mas não, são coisas muito graves, assim, que precisam. Como eu falei para você, chegou a hora da gente sair da inércia e da gente tomar essa causa para nós, porque essa causa é social. Com certeza. E só conhece isso quem passa, né? Porque o drama de uma família dessa, né, é muito grande, não é simples. Você vê, primeiro você sentir esse olhar discriminatório que a sociedade tem em relação ao seu filho. E depois as próprias dificuldades que vêm das necessidades que a criança tem, né? Então, isso é um drama gigantesco, se a gente for pensar, né? Portanto, para fazer isso, para você se dedicar a esse público, é preciso, além do conhecimento técnico, é preciso fundamentalmente a sensibilidade, a empatia, o olhar para o outro, que é fundamental, né? São as chamadas soft skills, né? Essas habilidades que não são técnicas, mas que são fundamentais para que a gente possa exercer com eficácia o nosso papel, né? Como médico, como anestesista. E, na verdade, Fred, eu deixo até aqui essa mensagem que muda muito a vida, uma coisa chamada propósito. Eu vejo muitos colegas que são acostumados nessa rotina de plantão, trabalho, tenho que trabalhar, mas não tem um propósito, um motivo maior para abrir os olhos, tomar um banho, vestir uma roupa e ir trabalhar. Eu acho que isso, claro, a gente devolve para a sociedade um bem muito grande, mas a nossa vida muda quando a gente tem esse propósito, assim. Perfeito. A gente lá no núcleo do eu, né, da Sociedade Brasileira de Anestesia, a gente fala muito sobre essa questão do propósito, né, principalmente quando a gente fala da questão da espiritualidade, como, não religiosidade, mas da espiritualidade como uma forma de você, quando você vive essa espiritualidade, uma das primeiras coisas que tem é justamente você ter um propósito. Você encontrar o seu propósito. Quando você encontra o seu propósito, você tem estímulo para ir para frente. E diante de um mundo onde as exigências são cada vez maiores, as pessoas estão muito cansadas, então quando a gente não tem propósito, a gente não sabe para onde está indo. Exatamente. E aí a gente se cansa. Então é sem dúvida nenhuma uma excelente
digamos assim, conselho. É uma Mas reflexão. uma Quem sou eu pra reflexão, dar né? conselho? Mas eu penso nisso e eu acho que, assim, cada um de nós existe tanto potencial, tanta coisa para muitos colegas ficarem adormecidos nessa dormir e acordar para trabalhar só para isso e da mesma forma como você encontrou seu propósito, eu posso dizer que encontrei o meu. Todo mundo tem uma coisa modificadora Com certeza. da vida, saindo do ambiente. É. O bom de podcast é isso, né? Que você conversa de. Não, e depois, assim, você torna o seu trabalho muito melhor. Você consegue encontrar alegria novamente naquilo que você faz. E que isso é muito bom, né? Sem dúvida. Keila, a gente eu achei maravilhoso esse papo, assim, foi fantástico. Espero que você aí tenha gostado. E se gostou, mande para seus amigos e tal, aquela história de compartilhar isso daqui, né? Porque eu acho que isso é muito importante, isso tudo que a gente conversou aqui e nesse momento. Então, assim, para concluir, eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Você já deixou tanta mensagem bacana, eu vou pedir mais uma. E se eu não tinha combinado com você, assim, mas se for possível, você dar alguma dica cultural, algum livro, algum filme, alguma coisa sobre essa questão, se for possível também. Tá? Mas, então, dê aí a sua... Tô pensando aqui. Porque a gente está chegando ao final desse episódio. E, assim... eu queria também convidar você para o próximo, tá? Nós vamos ter também um pessoal muito bacana aqui. Vamos falar sobre aquilo que angustia a humanidade desde do seu início, que é a dor. Então vai ser bem interessante. Eu já vi essa convidada, ela é maravilhosa mesmo, viu? Então, Fred, a mensagem que eu quero deixar aqui é uma mensagem que eu vejo muito nos grupos de autismo que eu frequento, é que se você me acha diferente, eles falam, se você me acha diferente é porque você não me entendeu bem. Então, eu deixo o exercício de procurar entender. De ouvir, de perguntar para o paciente se ele não está falando, se ele entende você. E assim, eu acho que a nossa função por muitos anos como anestesista foi funcionar um acesso, fazer uma medicação, o paciente dorme, mas eu deixo aqui a mensagem para a gente procurar fazer algo a mais, uma coisa, e esse vai engrandecer muito. E de livro, nossa, tem tanto livro que eu gosto bastante, mas um que eu acho que me fez evoluir nesse pensamento, ele é recente, chama Essencialismo. A Desenfreada Busca por Menos. E aí, quando eu li ele, eu achava que era alguma coisa relacionada a buscar menos coisa material, alguma coisa do tipo. Mas não, o livro fala sobre uma coisa muito importante nos dias de hoje, é que a gente se atola em tantas informações, tantas coisas, tantas necessidades, e a gente precisa desanuviar um pouco a cabeça e tornar o nosso pensamento mais simples, que eu acho que isso vai deixar a gente também mais leve. O livro chama Essencialismo. Gostei muito de ler e recomendo. Ok, obrigado então, Keila. Obrigada Até a a próxima, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.